Nós temos alguns dados coletados pelas redes sociais da BioRede Brasil com pacientes que utilizam medicamentos de origem biológica, tanto infusional quanto subcutâneo. Então, desde que houve a troca no ano passado do infliximab, que a gente teve explodido, né, no Jornada do Paciente, a inviabilidade infusional de um medicamento fornecido pelo SUS. Então, a gente tem escutado muito e analisado a jornada do paciente para entender quais são as suas dificuldades, e nós compreendemos, né, enquanto BioRede Brasil, que para 2023 esse seria um tema prioritário de trabalho, tanto de advocacy, quanto de apoio à navegação do paciente. Então, essa pergunta faz parte da nossa jornada diária. Onde posso fazer a infusão? Como faço para infundir? Eu não consigo pagar a infusão. Então, isso tem sido parte do nosso atendimento todos os dias. E a gente, para poder organizar um pouquinho essa perspectiva do usuário, nós fizemos algumas análises, escutando esses pacientes através de pesquisas. Eu vou pedir para passar a próxima apresentação, a próxima página. Então, esse contexto é... Bom, a gente tem o contexto desde o ano de 2006, né? O Ministério da Saúde implementou o primeiro PCDT de artrite reumatoide, que trouxe para o SUS a primeira oportunidade de fornecimento de medicamentos de origem biológicas no SUS, foi para a artrite reumatoide, depois isso foi extrapolado para outras doenças, e foram incorporados 3 medicamentos no ano de 2006. Pode passar a próxima página. E naquele momento, não foi implementado uma linha de cuidado terapêutico alinhada com o cuidado farmacêutico. O SUS incluiu medicamentos biológicos dentro do componente especializado da assistência farmacêutica, apoiando a infusão e aplicação desses medicamentos nos centros de terapia assistidas oferecido pelos programas de suporte ao pacientes da indústria farmacêutica. Esse é um programa de extrema importância na jornada de cuidado dos pacientes, porque nesses últimos 17 anos foi o que fez a infusão e aplicação desses medicamentos. No entanto, esse não é um serviço obrigatório, não existe nenhuma lei que obrigue a indústria farmacêutica a promover acesso de cuidado para a utilização dos seus medicamentos. Por isso, nós entendemos claramente que não é a indústria que tem que resolver esse problema, mas a gente precisa tratar isso a nível de saúde pública, e eu vou pedir para passar mais 2 páginas. E, por isso, a gente vem tentando conversar com o Ministério da Saúde desde o ano de essa página, desde o ano de 2018. E aqui, diante de tudo que a gente já falou hoje, a gente perguntou aos pacientes como que é o acesso ao profissional farmacêutico dentro das farmácias de alto custo. E apenas 10% dos pacientes reportam que eles tiveram, ao longo da sua jornada, um atendimento pelo farmacêutico, profissional farmacêutico. Esse é um número bastante triste, porque o farmacêutico é muito importante, assim como a enfermeira é muito importante para ajudar o paciente a fazer um uso adequado do medicamento. Próximo. A gente pergunta aos pacientes também como eles foram orientados sobre como transportar esses medicamentos. Então, ali a gente tem 31% dos pacientes dizendo que não receberam informações sobre como transportar, e 66% sim, recebemos informações sobre como transportar. Próximo. É que o slide ele não está conseguindo apresentar toda a página. Aí a gente tem dificuldade de... Você pode subir só mais um pouquinho, porque tem um percentual lá embaixo. Aí a gente pergunta para eles se eles foram orientados sobre como armazenar. Essa é a minha geladeira feliz, né? Nem sempre ela é feliz assim. Porque a gente acaba a luz, a energia acaba, as prateleiras da geladeira elas têm temperaturas diferentes. Então, a geladeira da minha casa não é feliz desse jeito. O meu medicamento ele só mantém temperatura entre 2 e 8 graus na primeira prateleira da minha geladeira. Isso se os meus sobrinhos, que são crianças, não ficar assistindo televisão na geladeira, porque as crianças abrem a geladeira e ficam lá, né, olhando, mesmo sabendo o que tem lá dentro, eles gostam de olhar a televisão da geladeira. Então, o meu medicamento não fica na geladeira da minha cozinha, ele fica numa geladeira que não tem acesso todo momento. 35% dos pacientes não receberam informações sobre qual é a prateleira adequada para guardar o seu medicamento. E isso incide diretamente na qualidade do medicamento que está sendo utilizado. Próximo.
Aqui, essa é vida real, né? Vocês todos conhecem isso, né? São perguntas que a gente recebe cotidianamente a todo instante, através das redes sociais e do WhatsApp. Gostaria de saber se posso tomar uma injeção de Etanercept que ficou 3 dias fora da geladeira. Aguardo resposta. Tipo assim, urgente, me responde agora. Né? 3 dias fora da geladeira. Exato. Alguém sabe me informar qual é o tipo e litragem de caixa de isopor que preciso para retirar o medicamento Golimumab na farmácia de alto custo? Porque pesquisei para o Google e o Google ainda não sabe. A gente tem que ensinar a inteligência artificial, o ChatGPT, como armazenar e transportar medicamento. Tomo medicamento biológico em Brel, deixei fora da geladeira por 1 noite. Será que eu posso usar ou tenho que descartar? Boa tarde, tem a medicação Infliximab, reparei que a minha geladeira não está gelando o suficiente, somente está deixando as coisas frescas e não sei qual temperatura está. Por favor, sobe só um pouquinho. Como sei se o medicamento está bom? Então, ele deixou a geladeira fresquinha. A gente não sabe se o biológico pode ser tomado fresquinho. Próximo. Essa, para mim, é a pior, gente. Eu ainda estou com dúvida na aplicação do adalimumab. Depois que trocou a marca, a agulha é recolhida para dentro do êmbolo ou ela ficou na minha pele? Vamos explicar. O adalimumab biosimilar, ele usa o mesmo device parecido com o do tocilizumab. Então, a agulha, a seringa, eu devia ter trazido uma minha para vocês verem. A seringa, ela é preenchida e ela é inteligente, ela tem uma molinha. Então, por exemplo, o tocilizumab, eu me aplico, a gente põe na barriga e aperta o êmbolo em cima, aquela molinha já vai inteligente. Ele entra, quando a medicação termina, é feito um disparo, vocês podem ver no meu Instagram, no Artrite Reumatoide, tem, o disparo faz clac, e a agulha entra para dentro. Quando nós fomos conversar com essa paciente, o que aconteceu com ela? Ela estava percebendo, ela estava com a sensação que a barriga dela estava ficando dura e que a barriga dela estava cheia de agulha do adalimumab que ela vinha injetando. Por quê? Quando terminava de injetar o adalimumab, a agulha sumia. E essa paciente estava criando todo um problema que a sua barriga estava cheia de agulha. Para a gente poder entender isso, eu pessoalmente tive que fazer o atendimento dessa paciente e ela estava aterrorizada. Esse adalimumab é o biosimilar, que é o Idácio, e ele também tem uma outra questão, que o device dele não é tão inteligente que nem o do tocilizumab. O do tocilizumab, eu sei porque eu me aplico, você encosta no verdinho do êmbolo, ele, você nem precisa fazer força. O do Idácio, você tem que fazer força. O paciente com artrite reumatoide, com deformidade, não consegue apertar aquilo. Então, os pacientes têm perdido a medicação, e essa é uma informação muito importante para quem está dispensando, porque a gente não sabe qual é a capacidade de força de mãos desses pacientes. Então, é preciso pensar em uma forma, né? Essa paciente foi orientada e ela, de verdade, ela tinha muita certeza que todas as agulhas do adalimumab biosimilar tinham ficado dentro da barriga dela. E ela queria saber se ela tinha que ir no médico, porque ela queria saber se tinha que tirar as agulhas da barriga. Então, isso é vida real, né? Então, tudo isso é um pouquinho para a gente só contextualizar a importância do serviço no SUS. Próximo. Aí a gente pergunta também se eles receberam instruções na entrega do medicamento. Essas instruções são instruções de onde aplicar a medicação, onde fazer a infusão, se acabar a energia, o que eu faço. Quando acaba a energia, a maioria dos pacientes põe o remédio no congelador, porque o congelador fica mais gelado mais tempo quando acaba a energia, né? Aí a energia volta, o medicamento foi congelado previamente quando colocou, e depois ele vira sorvete. Próximo. Aí a gente perguntou se eles também foram informados sobre onde realizar a aplicação. 19, a gente pergunta para eles onde eles realizam a aplicação do medicamento. 19% dos pacientes apenas são atendidos por centro de terapia assistida exclusivo SUS. Apenas 19%. Próximo. Aí a gente pergunta quais são as dificuldades de acesso desses pacientes ao centro de terapia assistida. 46% dos pacientes afirmam que não tem centro de infusão do SUS na região onde ele mora, não é nem na cidade, é na região. 22% dizem que existe centro de infusão particular e eu não posso pagar. 17% afirmam que o programa de suporte ao paciente deixou de pagar a infusão, não tem centro de terapia assistida no SUS na região onde ele mora e ele não pode pagar pela infusão. Ou seja,
17% dos pacientes hoje que estão recebendo medicamentos no SUS declaradamente não estão com condições de aplicar esses medicamentos. Eles recebem, mas não conseguem usar. 16% desses pacientes disseram que haviam já sido comunicados pelo programa de suporte ao paciente que não haveria mais o pagamento da infusão e eles não sabiam o que fazer. Próximo, acho que está retornando aí. Essa aqui, mas é caixinha mesmo que tem um áudio aberto, gente, do Zoom. Bom, a gente pergunta aos pacientes se nos últimos 3 meses eles deixaram de usar o medicamento por não terem acesso ao centro de infusão e 19% desses pacientes afirmam que eles não têm como aplicar o medicamento que está sendo recebido do SUS. Próximo. Bom, e aí, aqueles pacientes que, de certa forma, conseguem ter viabilidade financeira de pagar o centro de infusão, são pacientes que já eram atendidos em algum centro privado, que deixaram de ser atendidos pelo programa de suporte ao pacientes, e esse centro de terapia assistida do sistema privado tem oferecido para eles oportunidades de desconto, uma infusão mais acessível, né? E 66% dos pacientes afirmam que, mesmo assim, o impacto financeiro do pagamento da aplicação é muito alto para a renda familiar. Próximo, está terminando, gente. Aqui é o valor que eles têm pago. Então, 55% dos usuários do SUS hoje que recebem medicamentos infusionais estão pagando entre R$ 150 a R$ 200 por aplicação. Temos medicamentos que são de aplicação quinzenal, mensal, bimestral, semestral, assim como também temos semanal. 10% pagam de R$ 201 a R$ 300, 5% de R$ 300 a R$ 400, 30% mais de R$ 400. Salário mínimo brasileiro isso corresponde a 30% do salário mínimo brasileiro. Próximo. Bom, aqui, gente, eu trouxe muita questão disso. Eu acho que a apresentação que vocês colocaram agora está faltando uma foto, mas tudo bem. Passa para baixo. Não tá. A que eu mandei no WhatsApp por último, mas pode deixar que eu explico. Pode passar. Sobe, por favor. Em 2022, quando o Ministério da Saúde fez a troca do infliximab na gestão anterior, nós perguntamos ao Ministério da Saúde via Lei de Acesso à Informação. Você enviou agora biosimilares de infliximab para todo mundo. Onde que os pacientes vão fazer as infusões? Aí o Ministério, à época, respondeu para a gente assim, que os pacientes em uso desses medicamentos podem realizar a infusão em uma unidade do serviço público em que já realizavam esse procedimento. Não existe essa unidade do SUS. Os médicos aqui das sociedades médicas vão nos trazer esse cenário. E caso tenham dificuldade de acesso, sugerimos ao paciente entrar em contato com o programa de suporte ao paciente disponibilizado pela empresa produtora do fabricante. O fabricante, naquele momento, ele não tinha ideia do mercado que ele havia assumido. Nós entramos em contato, enquanto Biorrede Brasil, e eles disseram, olha, a gente não tinha ideia que precisava dessa quantidade de acesso de PSP e a gente não conseguiu atender. Apenas em 28 dias, nós atendemos como Biorrede Brasil mais de 3.900 pacientes que ligavam 24 horas por dia, e a nossa secretária chegou num burnout, que ela até chorava, porque os pacientes estavam extremamente agressivos, os pacientes xingavam a gente, enfim, era uma situação muito desesperadora. Melhorou, mas ainda não está resolvido. Próximo. E aqui, essa é a retomada, né? Está faltando o texto ali. Nós, agora em 2023, estamos conseguindo conversar com o Ministério da Saúde. O mundo mudou, gente. Voltou a participação social. Então, isso voltou a participação social. O departamento, a Secretaria Especializada de Atenção à Saúde, a SAES, através da Secretaria do Dr. Elvésio, está com um olhar muito sensível a essa situação. Nós fomos recebidos com uma audiência pública no mês de setembro na Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Nós estamos ali com o Natan, que está representando a Secretaria. Naquela reunião participou a doutora Suzana e o doutor Aristide, mas eles precisaram sair, por isso não estão na foto. Nós estivemos presentes com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. A Sociedade Brasileira de Reumatologia, que está aqui presente também, vai apresentar daqui a pouco, levou uma perspectiva, o cenário de centro de terapia assistida hoje, que tem no SUS e tem na rede privada, e nós nos colocamos enquanto
controle social, enquanto sociedades médicas, à disposição do Ministério da Saúde para apoiar no que for necessário, para que o Ministério possa criar um código de procedimento, que é o código de média e alta complexidade, que venha garantir aos estados o financiamento para a implementação do centro de terapia assistida e, sobretudo, a gente precisa de uma normativa nacional de instrução sobre o que é o centro de terapia assistida, qual a infraestrutura necessária e como que deve ser o financiamento dessa rede em todos os territórios. O nosso sonho, a nossa militância é que tenha centro de terapia assistida em todas as regionais de saúde, porque não tem condições de um paciente viajar 12 horas para fazer uma infusão, né? E aí a nossa demanda também está olhando que as doenças autoimunes e as doenças raras, elas podem ser atendidas no mesmo centro de terapia assistida. O que não dá é para a gente pensar em colocar as pessoas com doenças autoimunes e as pessoas com doenças raras nas casinhas de quimioterapia, né, Dani? Porque não vai comportar. Um ambientes totalmente diferentes e a gente precisa disso como urgência. Isso não é uma questão para daqui a pouco. É como mais ou menos os leitos de Covid, as UTI de Covid, é o que a gente está vivendo no centro de terapia assistida. O SUS está gastando 7 bilhões, são 6 bilhões, né, Alessandra? A gente conferiu isso, são 6 bilhões em medicamentos de origem biológica por ano no Departamento de Assistência Farmacêutica por compra centralizada de um medicamento que está chegando nos territórios e não está conseguindo sendo utilizado de forma adequada. Então, vamos para o próximo, que eu vou passar para os doutores já já. Então, aqui, essa é uma pauta que a gente está trazendo ela com muita sensibilidade também do Conselho Nacional de Saúde. Tivemos uma pauta exclusiva dessa na Comissão de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica. Então, o Conselho Nacional de Saúde trabalha com o estudo de todas as pautas. Então, esses estudos acontecem nas comissões antes de ir para uma reunião ordinária. Então, o Ministério da Saúde foi convidado, participou todos os departamentos, o CONAS estava presente, sociedades médicas, e foi uma participação muito importante, porque essa é uma pauta que a gente trouxe para o Conselho no ano de 2018. Avançamos com ela em 2019, chegou a pandemia, não tinha como defender centro de terapia assistida no meio da pandemia. Então, a gente retomou com essa pauta agora, com muita luta, porque existem pautas prioritárias no Conselho, é o que não falta, mas a gente conseguiu emplacar essa pauta e o Conselho também está bastante engajado com essa questão. Próxima. Bom, e a gente também fez uma audiência pública no dia 31 de outubro, a deputada Érica Cocai, ela ficou extremamente sensibilizada com os dados apresentados e ela está solicitando uma reunião técnica com a ministra da Saúde, a Anísia Trindade, junto com a CLP, e será convidado também as sociedades médicas de classe para conversar com a ministra sobre essa urgência. Próximo. Bom, e aqui é o cenário, né, que a gente previu isso em 2018, com a chegada dos medicamentos biosimilares, os PSPs estão sendo descontinuados, a indústria farmacêutica não é obrigada a manter esse tipo de serviço. Próximo. 17 anos depois da primeira incorporação de imunobiológico, o SUS ainda não possui um centro de terapia assistida e linhas de cuidado farmacêutico integral. Próximo. Bom, essa é uma necessidade, né, a criação do Código de Média e Alta Complexidade, porque a gente não pode chegar nas secretarias estaduais e falar, vamos criar centro de terapia assistida. Com que recurso? De onde que vem o dinheiro? Como que a gente vai financiar isso? É muito fácil falar de linha de cuidado nos estados sem alinhamento com as políticas públicas. Isso tem que estar pactuado, tem que ter quem pague a conta. Então, nosso papel é também olhar a política de uma forma integral e não pensar que o dinheiro vai brotar nos estados. Próximo. Bom, esse cenário foi previsto em 2018, quando a gente deixou de ser atendido. Graças a Deus, a participação social voltou, né? O controle social está aí, muito bem recebido por todos os departamentos do Ministério da Saúde. Próximo. Agora vem a página certa, gente, eu que errei. Então, ali está o descritivo, depois a gente vai compartilhar as apresentações, né? Que é um resumo da nossa reunião. Próximo. E a conclusão do cenário de medicamentos biológicos hoje no país é isso. A gente discutiu hoje cuidado farmacêutico, uso racional, e tudo isso envolve todas essas questões. O medicamento biológico no SUS, ele nunca vai ter uso racional se a gente não tiver linha de cuidado farmacêutico. A atenção farmacêutica tem que ser integral. A gente só vai ter biosimilares e produção nacional efetiva quando a gente fortalecer o cuidado farmacêutico. Porque hoje, se a gente pegar todas as PDPs do Brasil e começar a fornecer no SUS, a gente vai jogar dinheiro no lixo, porque os pacientes não têm onde aplicar o remédio. Então, a gente precisa fortalecer o cuidado. A gente não tem a questão da compra centralizada, né? É uma questão muito clara. A gente trouxe o DAF aqui falando hoje sobre a previsão de programação. Essa programação da compra de distribuição de biosimilares
biosimilares, tem que ter participação das sociedades médicas para poder ajudar o DAF a também olhar não só a questão de cumprir os critérios de protocolos de compra, mas também cumprir critérios científicos. Qual paciente pode receber o quê, como manter, enfim. Eu acho que o DAF também está bem aberto a essa conversa. A garantia de acesso, né, a gente precisa que o acesso seja garantido com continuidade. Não adianta a gente fornecer um medicamento de alta tecnologia, altíssimo custo e não ter regularidade de fornecimento. A gente perde janela terapêutica, a gente está jogando dinheiro fora e a gente está expondo os pacientes. Então, a gente precisa garantir que tenha isso, fornecimento sem ruptura. E o Centro de Terapia Assistida no SUS, a gente precisa da criação do Código MEC, pactuação com as secretarias estaduais, e a gente precisa de uma normativa brasileira que uniforme a criação do Centro de Terapia Assistida no SUS para que todo o território tenha mesmas qualidades de serviço. Eu acho que a última acabou. Então, agora eu vou passar para os nossos convidados. Eu vou continuar aqui com a doutora Maria Luísa Queiroz. Ela é médica, gastroenterologista, está representando aqui o grupo de estudos de doenças inflamatórias intestinais. Vou pedir licença ao doutor Vander, a gente tem doutor Vander, o doutor Wagner e a doutora Maria Luísa, e eu vou deixar o doutor para falar por último, que o doutor Vander está nos acompanhando pelo Zoom. Doutora Maria Luísa, muito obrigada por ter vindo, a ter aceito o nosso convite. A doutora Maria Luísa tem uma apresentação que eu mandei pelo WhatsApp agora há pouco, está em PowerPoint. Ele passa por ali, doutora. Vou pegar o microfone para a doutora, que senão o Zoom não consegue ouvir. Você pode me dar o microfone que a doutora vai usar? Obrigada. Doutora, não se sinta inibida. Eu imagino que assim a fala das sociedades médicas podem se repetir, porque a necessidade é muito semelhante entre as especialidades. Por isso, a gente gostaria muito de agradecer todas as sociedades médicas que estarão aqui conosco hoje, porque a participação é muito importante. A gente tem a Sociedade Brasileira de Genética Médica, o GEDIB, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Reumatologia, para a gente poder fortalecer que as entidades dessas especialidades estão aqui representadas também, e a gente poder saber, né, o quanto que é importante, qual a relevância que tem para todos esses pacientes e a importância de nós estarmos ali juntos, né, eu acho que para apoiar a gestão, os tomadores de decisões para a criação de serviços de excelência que possa contemplar a necessidade dos nossos pacientes.